Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento nós daremos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é o nosso primeiro dia do congresso. Se não for pedir muito, irmãos, eu vou pedir os que estiverem aí atrás para não se chegar, vir mais à frente. O clima está meio frio, calor humano. Quem puder, por favor, vir mais à frente. Eu vou pedir também para que a igreja se ponha de pé, aqueles que podem. O nosso tema é Paracleto. O que significa? Espírito Santo. Aquele que consola, aquele que nos alegra, aquele que nos encoraja, aquele que nos consola. Esse é o Espírito Santo. O tema base é Joel 2, 28. Eu vou pedir para colocar aqui, já até colocou. Eu vou pedir para a igreja toda ler junto comigo, por favor. E acontecerá hoje. Jovens terão visões. Aleluia. Assim como diz a palavra do Senhor, filhos, velhos, humanidade, todos sonharão e terão visões. Essa é a palavra do Senhor para essa noite. Que nessa noite a gente possa se desprender de qualquer problema, de tudo que nos atrapalha, e que o nosso propósito aqui nessa noite seja exclusivamente adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oremos, igreja. Santo Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos na sua casa. Santo Deus de Israel, obrigado por tudo que tens feito, por todos os benefícios, Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, eu peço que nessa noite o Senhor fique à vontade, que o Senhor passeie entre nós e que o Senhor, meu Deus, venha preencher em cada coração que aqui por essas portas entraram, Senhor. Pois o Senhor sonda mentes e corações e sabe exatamente, Pai, o que precisamos. Ah, Pai, que possamos sair daqui nessa noite hoje com um coração diferente, Pai. Com um propósito, meu Deus, de nos enchermos, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha nos encher a ponto que nós possamos transbordar, Senhor. Mas transbordar, Pai, de forma que nós venhamos, Pai, respingar em outras pessoas, Pai. Que não fique somente em nós, juventude, igreja, mas lá fora, Senhor. Que nós possamos fazer o ID do Senhor. Que as pessoas possam ver em nós, Pai, a diferença, Pai, que há através de Ti, Pai. Então, Pai, assim eu lhe peço, fique à vontade nesse lugar. Fale aos nossos corações. Ah, Pai, trabalha, meu Deus, no oculto, no secreto, Senhor. Pai, o Senhor sabe o quanto nos preparamos para chegar até aqui, Senhor. E nós estamos com o único propósito, o exclusivo propósito de adorar o Teu santo nome. Receba nessa noite os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor. Ah, Pai, vê se há em nós algum caminho mau e se houver, que o Senhor desvie de nós, Pai. Santo de Israel, continue trabalhando em cada vida, Senhor. Visite cada coração, meu Deus, e que por essas portas, Pai, os possa entrar, Pai, pessoas que queiram, Jesus, verdadeiramente ter um compromisso contigo real, de viver todos os dias, Pai, exclusivamente para Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar aqui, por estar entre nós. Assim eu peço. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor nesse momento. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém.
Glórias a Deus, vamos estar todos juntos exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Aleluia! Mas antes, como é um culto jovem, vamos fazer uma coisinha diferente, né? Eu convido a você a virar para sua dupla, se você estiver com alguém do seu lado, vira para sua dupla, segura assim no ombro dele, ou dela, segura assim. Aí você faz assim, ó. Não, só um do par segurar no ombro, segura só um no ombro. Aí você vai fazer assim, desperta! Desperta! Vamos mais uma vez, desperta! Por que eu estou falando para despertar? Porque o Espírito Santo quer falar com você hoje, entendeu? O Espírito Santo está aqui neste lugar e Ele quer usar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Sabe quem é Espírito Santo? Além de ser o tema do nosso congresso Paracleto, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Jesus. Ele é Deus, só que em espírito. E Ele consola, Ele anima, Ele dá forças ao cansado, ao oprimido. O Espírito Santo de Deus é quem faz todas essas coisas. E Ele nunca nos deixa só. E a palavra do Senhor disse que Ele é o nosso selo e Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Ele é a garantia que nós iremos morar no céu para sempre com o nosso Senhor Jesus. Então você tem que glorificar sim a esse Senhor, porque Ele nos anima, Ele é quem ora por nós. Então levante suas mãos, esteja disposto e disposta a adorar o Senhor com todo o seu coração, amém? Vamos lá, bem animado, hein? Sacudir o esqueleto. Cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Aleluia! Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso
assim o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alguém veio sentar no Jesus?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu vou chamar o coral da juventude e também a coreografia. Estou de ti, sentir-te, ó Deus, é um desejo que há em mim, é um desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar, o meu ser está em ti. Perto estou de ti, vem Senhor me envolver. Sentir-te, ó Deus, é um desejo que há em mim, é um desejo que há em mim, é um desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso te adorar. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar, o meu ser está em ti. Perto estou de ti, vem Senhor me envolver, vem Senhor. Perto estou de ti, vem Senhor nos envolver. Perto estou de ti, vem Senhor me envolver. Perto estou de ti, vem Senhor me envolver. Envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor,
Glória a Deus, que nós possamos nos permitir todo dia ser envolvido pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu convido Samuel, que está com solo. A paz do Senhor, igreja. Agora eu vou cantar um louvor que é bem conhecido e eu peço que a igreja me ajude, porque como sempre eu estou bem nervoso, mas é isso, que nós venhamos refletir cada vez mais e pedir para ser cheio e nos aprofundar cada vez mais na glória do Senhor. Amém. Tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, no teu amor. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só
me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso o oceano estou me afogando em ti, estou me afogando em Irmãos, que a gente venha sempre lembrar que a graça de Deus não é só um momento, é uma coisa que a gente tem que se aprofundar mais e mais, que é eterna. É uma coisa que não pode parar aqui, que não pode parar na gente, que a gente tem que refletir a todos. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Samuel. Convido também para um solo a jovem Vitória. Salve, amada igreja, que a paz do Senhor. Eu estou um pouco rouquinha, bem pouquinho mesmo. Então, se falhar, eu peço perdão. Eu vou louvar um hino, eu acredito que todos conhecem. Ele fala sobre as vestes brancas, sobre nós estarmos preparados para a vinda de Deus. Eu queria que neste momento a gente cantasse com todo o coração, fechasse nossos olhos e adorasse a Ele e nos entregasse verdadeiramente, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.
pois eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar, pois eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, abrimos a nossa porta. Pode morar aqui, pode morar aqui. Meu noivo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, Eu abro a minha casa, pode
Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Deus está falando, irmãos. Nós vamos agora para um momento mais esperado, que é o momento da palavra. Eu convido o evangelista Rodrigo para vir aqui à frente e convido o irmão Fábio para fazer a oração por ele. Igreja, vamos se colocar de pé, estender as mãos. Santo Deus, poderoso Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Pai querido, Pai eterno, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, Pai, falado aos nossos corações, através dos louvores, através da ministração, Pai, da coreografia, Deus amado. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar presente, por estar aqui no nosso meio, Pai querido. Pai, agora nós aqui apresentamos e entregamos, Pai amado, o evangelista Rodrigo em tuas poderosas mãos. Pai querido, usa o teu servo, conforme a sua vontade e o seu querer, Deus amado. Use com autoridade, com poder, Deus querido, e fale aos nossos corações, Pai querido. Nós assim, Pai amado, oramos agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós esta noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Você está aqui ainda? Amém. Amém, gente? Você está feliz com Jesus aí? Amém, Jesus. É um motivo de muita alegria estar podendo voltar. Quero externar minha gratidão ao pastor. Obrigadão. Eu falo que quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas na nossa vida. E o Senhor foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, tá? Sou muito grato a Deus por isso. Hoje eu vim, na última vez que eu vim só com a dona do meu coração, né? Depois de Jesus. Tá sentadinha ali. Faz assim, amor, o pessoal te vê. Hoje eu também vim acompanhado da Márcia. Faz assim, Márcia, o pessoal te vê. E vim acompanhado do meu pai. Faz assim minha referência. Obrigado, tá? Trago um abraço do meu pastor. Não vou fazer aquela mesma piada que eu fiz, né? No último dia, não vou. Eu vim com uma palavra e essa palavra, se vocês quiserem sentar, não tem problema não, tá, gente? Pode ficar à vontade. Essa palavra, um tema muito bom para ser falado nesses últimos dias. E eu vou começar pedindo que você, por favor, eu vou começar pedindo que você preste bastante atenção, não porque eu vou pregar não, tá bom, gente? É porque vamos fazer uso da palavra do Senhor. E aí, talvez eu fale algo aqui que você não entenda. Então, toda atenção é válida, amém? Amém? Eu vou ser bem rápido. Passaram 7h56, meia-noite eu termino. Joel, capítulo 2, versículo 28. Enquanto você está abrindo aí, fala para essa pessoa linda que está do teu lado aí, que bom que você veio, cara. Deus vai falar contigo hoje. Agora tu vai profetizar na vida dela. Recebe essa profecia aí, varão, que vai ser benção. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala aí. Por causa disso... Não, fala com fé. Por causa disso... Só pelo fato de você estar aqui dentro hoje... Eu vou pagar teu lanche. Olha aí. Isso é profecia, irmão. Isso é profecia. Olha lá, as mãos levantando, dando glória. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém? Quantos acharam? Amém?
Diz assim: e depois disso, vou repetir, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Versículo 29. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. E você diz amém. Amém. A gente está diante de um texto que dispensa comentário. É um texto muito conhecido. A gente sabe de cor e salteado esse texto. Porém, eu costumo dizer que todo texto ele tem um contexto, né? Não tem como a gente entrar num texto sem entender o que foi dito no capítulo 1 de Joel. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Joel, a gente vai perceber que Joel começa o seu livro dando referência a uma terrível praga de gafanhoto. Ele vai dizer que essa praga de gafanhoto cobre e devora as colheitas. Cobre e devora a colheita. A Bíblia diz que são tantos gafanhotos, tantos, que parece que cobre a luz do sol. Faz uma sombra de tanto gafanhoto que tem. Essa é a visão que Joel começa falando no capítulo 1. A Bíblia diz que Joel diz que o gafanhoto, ele vai para a colheita, vai para a vegetação e danifica tudo aquilo que estava plantado naquele tempo. Joel, quando está falando disso, ele está falando sobre o dia do Senhor. Ele está falando sobre o dia do Senhor. Não me abandona, tá bom, gente? Eu já falei da última vez aqui, eu sou igual carro velho. Eu demoro para pegar, mas quando pega, a gente chega no nosso destino. Então não me abandona, não. Ele está dando menção aqui do dia do Senhor. Quando ele fala acerca dessa destruição que os gafanhotos estão fazendo, ele está fazendo uso e fazendo menção do dia do Senhor. Preste bastante atenção. Quando a gente olha para essa expressão, quando a gente ouve essa expressão, dia do Senhor, a gente vai ver essa expressão sendo falada o tempo todo no Antigo Testamento, principalmente no livro de Joel. Principalmente no livro de Joel. Vira e mexe, você vai ler dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, porque é uma expressão que no Antigo Testamento era muito usada. Quando ele se refere a isso, eu estou bem pausado, gente, que é para dar tempo, porque da última vez eu preguei 15 minutos, pastor falou, Rodrigo, meu Deus, continua aí. Então eu estou indo bem pausado, tá? Quando se refere ao dia do Senhor, ele se refere ao final da história humana, ao final da história humana. Ele fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre o arrebatamento. Ele fala sobre o juízo dos ímpios, ele fala sobre o juízo dos ímpios. Isso no capítulo 1. Então vamos lá. Quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 1, verso 9, verso 10, vemos que João ele estava preso na ilha de Patmos e ali em espírito ele é arrebatado. E então João começa a descrever um monte de visão que ele está tendo do dia do Senhor, do final. Amém ou não amém? Amém. Vai apertar um pouquinho, mas vai dar certo. Se você e eu, tá? Se você e eu confiamos no Senhor, acreditamos no Senhor, estamos pautados no Senhor, vivendo uma vida íntegra e reta no Senhor, essa expressão não nos assusta. Porque nós estamos preparados para viver isso, sim ou não? Sim. Cutuca essa pessoa discretamente que está do teu lado e fala para ela, mas se você não está, se você não estiver preparado, porque ele está falando, começa falando sobre uma grande destruição. Isso aí é para quem fica. Irmão, não sei vocês, mas eu não estou muito afim de... É por isso que temos que ter uma vida íntegra. Uma vida reta, uma vida justa. Salmos vai dizer o seguinte, bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos, que caminham por caminhos, desculpa a redundância, retos, e andam segundo a lei
do Senhor. Perceba que ele faz duas coisas. Ele fala que trilham caminhos retos e andam segundo a lei. O que é trilhar um caminho reto, Rodrigo? Trilhar um caminho reto, vamos lá. Comprar e pagar. Amém ou não amém? Amém. Não mentir. Caminho reto, amém? Obedecer pai e mãe. Amém ou não amém? As mães aqui falaram amém até com força. Amém ou não amém? Amém. Amém. Não roubar. Amém. Caminho reto. Você não precisa ser homem de Deus nem mulher de Deus para fazer isso. Você precisa ter QI, ser homem e ser mulher. Certo ou errado? Certo. Só que aí a Bíblia não para nisso. Ela fala o seguinte: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais feliz, vai além. Aqueles que trilham caminhos retos. Paga e compra e paga. Não fala mentira, obedece e assim por diante. Mas ele continua dizendo: e andam segundo a lei. A nossa vida tem que estar pautada na palavra. Desculpa eu te dizer isso. Existem um monte de pessoas, Fábio, que são gente boa pra caramba. Mas se bobear, vai pro inferno. Porque não adianta ser só gente boa. Tem que andar segundo a palavra do Senhor. Então perceba, a vinda de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 36, vai nos ensinar que nós não sabemos nem o dia e nem a... E é por isso que temos que estar preparados. Eu posso te dizer uma verdade, não tem como mais tentar se preparar. Tem que estar preparado. Porque num piscar de olhos, talvez a gente está nesse culto aqui e ele resolva voltar. Pergunta que fica, vai ou tu vai ficar por aqui mesmo? Mas se não estiver preparado, meu amigo, não adianta tentar segurar meu pé, não. Porque a gente tem que estar com a vida pautada. Nós temos que estar preparados. Parábola das 10 virgens. Quantos aqui conhecem? Mateus capítulo 25. A Bíblia vai dizer que tinham 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens. E a Bíblia faz questão em mencionar que 5 delas são prudentes e 5 delas são... A Bíblia diz o seguinte: dessas 5 tinham azeite. Jesus. 5 dessas tinham azeite de sobra. E azeite aqui está se referindo à intimidade. Mas 5 delas não tinham. Aí a Bíblia vai dizer, cara, isso é tremendo. A Bíblia vai dizer que as 5 que não tinham, olha para quem tem e fala, dá-me um pouco aí. Sabe o que é isso? Negociando intimidade. Posso ouvir um glória a Deus baixinho? O último que negociou intimidade tem nome e sobrenome, Judas Iscariote. A Bíblia vai dizer que ele vai até os sacerdotes, os maiorais daquela época e fala o seguinte: olha só, quanto que você vai me dar para eu poder entregar ele? Quanto você vai me dar para poder entregar? Aí você vai até olhar para mim e falar assim: Rodrigo, mas não tem preço. Pode até não ter preço, mas que tem episódio, tem. Não entendeu? Eu vou repetir. Pode até não ter preço, mas que dura 2 horas de filme, dura. Pode até não ter preço, mas que tem umas conversinhas que não deveriam ter, tem. Isso continua sendo negociar o Espírito Santo. Só mudou que a gente não está pegando dinheiro. A gente está igual Sansão, está vendendo a nossa força, pensa que não, mas a força está indo embora. Calma que vai ficar bom, gente. Não fica me olhando de cara. Pastor, bota uns diáconos aqui do meu lado, pastor, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer, melhor, a gente estava falando que não tem como mais a gente tentar se preparar. A gente tem que andar preparado, cara. Temos que andar preparado. Para nós que somos jovens, e aqui quando eu falo jovens é de 18 até 100 e lá vai, né? De idade. Aí, ó, sabia que alguém ia se manifestar, meu irmão. Glória a Deus por isso. Para nós que somos jovens, é muito complicado viver nesse tempo aqui, porque é difícil demais a gente trilhar um caminho reto em um mundo que é torto. É difícil demais. Ou tu vai falar para mim que é fácil vencer a chuva e o frio e estar aqui dentro hoje? Não é. Eu sei que tinha alguém aqui que queria estar debaixo da coberta, quentinho.
comendo uma pipoquinha, uma Netflix. Quem não queria? Mas aprove a Deus você estar aqui. E olha para essa pessoa e fala, vai valer a pena. Já valeu a pena. A Bíblia vai dizer que temos que andar preparados. Não é se preparar, é andar preparado. Aí, Joel vai discorrer o capítulo 1 todo. E eu amo isso. Porque o capítulo 1 todo de Joel vai falar sobre arrependimento. No capítulo 2 ele fala da promessa. Mas no capítulo 1 é arrependimento. Ao ponto de ter 2 títulos assim. Chamado ao arrependimento. Capítulo 1, quando você vai entrar no versículo 13, está lá o título. Chamado ao arrependimento. Quando você vai para o capítulo 2, quando vai entrar no versículo 12, está lá escrito de novo. Chamado ao... O Espírito Santo, glória a Deus ou não? Glória a Deus. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Existe uma palavra que a gente esqueceu bastante. Arrepende. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se você não... Vou falar eu, vou falar nós, entendeu? Para não... Não tem como sermos cheios do Espírito Santo se não tomarmos uma posição de arrependimento. Não adianta querer vir aqui, aqui os dias de culto são quarta e domingo, pastor? Quarta e domingo, toda quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, e não se arrepender. Você não é cristão, você é religioso. Porque vir ao culto não significa que você está cheio de Deus. Judas sentava à mesa da ceia, e a Bíblia diz que ele estava endemoniado, estava lá. Ao tempo, Jesus, é para mim, o tempo todo... Brincadeira, gente. Pode atender de boa. Comigo não tem essa, não. Quando o profeta Joel vai falar sobre derramar o Espírito Santo, ele também falou de evidência. Ele falou da evidência e o sinal que caracteriza e diferencia a pessoa que tem e a pessoa que não. A pessoa que tem e a pessoa que não. Ele diz o seguinte... E será derramado, ou melhor, ele diz que o Espírito Santo seria derramado. Nós sabemos que isso aconteceu em Atos 2, sim ou não? Sim. Estavam todos concordemente no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, você está ligado no que aconteceu. Só que, todavia, entretanto, a Bíblia afirma que não foram todos. A Bíblia afirma que não foram, porque alguns historiadores vão dizer que chegaram 500 pessoas. Quantas pessoas? Só que aí a ordem de Jesus foi a seguinte, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder. Jesus não falou quando, mas falou que era para esperar. A Bíblia diz que chegaram 500, dessas 500, 120. Quantas? 120. Então perceba. Pentecostes, 50 dias, 40, 10. Eles ficaram lá 10 dias esperando. Quantos dias? 10. Calma aí, deixa eu fazer a conta certa. 10 dias. 10 dias esperando. Durante esses 10 dias, eu fico imaginando. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro dia, e alguém falou, ele não vem. Passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto dia, alguém falou, ele não vai descer. Passou o sétimo, o oitavo e o nono, uma boa parte já tinha ido embora. Porém, tinha alguns que tinham entendido que pode passar céu e terra. Vou repetir. Existiam alguns que entenderam que poderia passar céu e terra, mas a palavra dele não passa. E eu queria te deixar bem avisado. Pode até estar demorando aquilo que ele prometeu para você, mas a palavra dele não passa. Pode demorar 1, 2, 5, 10 anos. A palavra dele não passa vazia. Rodrigo, você não sabe o que eu estou esperando. E eu não quero saber o que você está esperando. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque foi ele que prometeu. Nós sabemos que isso aconteceu em Atos 2. Só que eu não quero me prender lá, eu quero me prender aqui. Arrependimento. A gente percebe que quando o profeta Joel, ele vai falar
sobre, meu Deus, sobre a profecia, sobre o derramar, ele não limita esse derramar apenas com oba-oba. Não é apenas o pula-pula, não é apenas a gritaria, não é apenas a correria. Rodrigo, você é contra isso? Não. Eu amo. Tem dia que eu estou orando lá, eu me jogo no chão e fico lá. É o meu jeito. Existem pessoas que, né, elas querem demonstrar e demonstram. E está certo, é o seu jeito. Porém, todavia, entretanto, o Espírito Santo não se limita a isso. Quando ele fala sobre derramar, ele está falando sobre uma mudança de vida, não sobre gritaria. Ele está falando sobre uma mudança de vida. Ó, entenda, a Bíblia vai dizer, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Perceba que a profecia, pastor, é para o futuro. Ele fala, seus filhos e suas filhas profetizarão, porque no presente eles não estavam. Ele fala, os vossos velhos sonharão, porque no presente eles não estavam. Os seus jovens terão, porque no presente eles não estavam. Então é sobre mudança de vida, não é sobre oba-oba. Deixa eu dizer algo, o Espírito Santo vai muito além daquilo que a gente pensa. Ele é o nosso consolador, sim ou não? Sim. Mas ele convence a gente do pecado, sim ou não? Sim. Então perceba, Joel ele está falando sobre algo, pastor, e isso aqui é muito interessante, porque ele apronta para um futuro. Vossos filhos e vossas filhas profetizar, só que no presente é arrependimento. Porque para toda promessa futura existe um posicionamento presente. Eu vou repetir isso aqui. Para toda promessa futura existe um posicionamento presente. Sabe por que deixamos de receber muitas coisas lá na frente? Porque não nos posicionamos presente. Estou pregando para jovens. Eu sou jovem. Eu deixei de receber muita coisa lá porque eu não me posicionei aqui. Dói renunciar, sim ou não? Sim. Mas tem que renunciar. Amém. Se quiser viver o melhor de Deus, aquilo que Ele prometeu, temos que ter um posicionamento agora. Mas, Rodrigo, a sociedade é caótica, o problema é da sociedade. Você tem que ter um posicionamento agora. E qual é o posicionamento? Arrependimento. E o que é arrependimento? Contramão do mundo, tudo aquilo que o mundo faz, a gente faz totalmente ao. Aí eu posso te dizer uma verdade? Se nós não andarmos segundo a contramão do mundo, nem queira se apropriar desse versículo. Vou repetir pausadamente, na calma do Senhor. Se não, pastor, o senhor me permite? Se não tomarmos vergonha na cara, e não amadurecermos ao ponto de entender que a renúncia ainda é o caminho, o arrependimento ainda é o caminho, não tendo por que se apropriar de Joel, capítulo 2, versículo 28, porque não iremos viver isso. Porque a promessa ela é dirigida para aqueles que estão dispostos a vir na contramão. Viver na mão reta do mundo é muito fácil. Você não precisa nem fazer esforço, eu não preciso nem fazer esforço, aparece no nosso caminho. Para fazer besteira, aparece no nosso caminho. Você não precisa ir muito longe, é só abrir o portão da tua casa. Porém, Cristo te chamou para ser diferente. Cara, entenda algo, aquilo que brilha em você é o Espírito Santo de Deus. Aquilo que está sobre você é maior do que aquilo que está lá fora. Jesus. Eu vou tirar. Agora eu vou entrar, hein? Tive o modo pentecostal. Vai muito além, muito além. Muito além. Sabe qual é o nosso maior problema, líder? Vou te chamar de meu líder. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós estamos brincando com a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo a nossa vida de qualquer maneira, achando que Jesus vai vir às 45 do segundo tempo, bater e falar, se arrepende. Não vai, não.
A Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, e quando ele vier, meu amigo, vamos voltar para o texto. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos terão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão. Vamos lá. Quando ele diz sobre derramar, ele quer dizer sem medida, ele quer dizer sem. Não é que Jesus vai. Não tem nada aqui para eu fazer, então não vou fazer besteira. Não é que ele vai pegar e vai ficar dando de pouquinho em pouquinho. Quando a Bíblia diz que ele vai derramar, ele diz que vai derramar. É virar mesmo, é derramar. Entenda isso aqui. Meu Deus. Eu queria tanto que você pegasse essa aqui. Se tu não gravar nada do que eu falei, grava exatamente isso. Amém, gente? Por gentileza. Eu já estou caminhando para o final, por incrível que pareça. Eu prego rápido, pastor. Eu já te falei. Quem prega rápido sempre volta. Deu certo na primeira vez, vai dar certo na segunda. E Deus vai falando. Perceba que a promessa, ou melhor, o que é profetizar? Profetizar é andar em comunhão tão grande com Deus que você participa dos planos futuros dele. Vou repetir. Profetizar é fazer parte daquilo que Deus está projetando para. Não é igual. Jesus. Não é igual hoje em dia, não. Que está revelando CPF e. Revelar CPF é fácil, o Google revela. O problema é apontar teu futuro. Não faz cara de espanto, não. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos entrando nas igrejas agora atrás de profetada. Nós estamos entrando nas igrejas agora esperando que alguém venha na nossa reta e fale aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu não preciso fazer isso, até porque tudo que acontece na nossa vida a gente posta na rede social. Não precisa nem ser profeta. Basta ser curioso. Eu estou falando sobre aquilo que você vai viver daqui a 5, 10 anos. Profetizar é você andar no nível de comunhão. Deixa eu te dizer algo. Se eu te perguntar o que vai acontecer contigo no futuro, você sabe? Posso te espantar? Deveria saber. Porque se você anda em comunhão com Deus, Ele te revela aquilo que vai acontecer. Vamos para a Bíblia, para você não pensar que eu estou falando besteira. O que ele falou para Paulo? Paulo, olha só. Entra no barco e vai. Eu vou destroçar o barco. Eu vou acabar com o barco. Mas você e a tripulação vai ficar de boa. Ele apontou ou não apontou o futuro? Paulo sabia ou não sabia? Mas nós estamos falando de Paulo. Intimidade com o Senhor. Deixa eu te dizer algo. Sabe o que está faltando no nosso tempo? Vou descer. Sabe o que está faltando para o nosso tempo? Aqui pega, não pega? Sabe o que está faltando para o nosso tempo? Não é igreja. Não são cultos jovens, não são conferências. O que está faltando no nosso tempo é devoção e entendimento à palavra do Senhor. O que falta no nosso tempo é termos o mesmo tempo que temos para o Instagram, para Deus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia ela sempre vai apontar o nosso futuro. Quer ver algo aqui? Quantos aqui estão espantados com aquilo que está acontecendo no mundo? Nossa, apareceu uma mancha no sol. Apareceu não sei o que na lua. E o amor de muito é mãe denunciando filho, filho denunciando mãe. Isso não deveria espantar a gente, porque está tudo. O amor de muitos, pais vão lutar contra filhos. Filhos vão entrar contra mancha no sol. Está escrito na Bíblia. Está lá. A lua, não sei o quê. Irmão, não quero saber da lua. Está lá, escrito aqui. Tá ou não está, gente? Tá. Mas sabe por que estamos tão assustados com o que estamos acontecendo? Porque fechamos a nossa Bíblia. E aí, pela falta de entendimento nossa, eu estou me incluindo, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não acha que eu sou santarrão, não, porque eu sou pecador, pobre, cego e nu.
Igualzinho vocês. Nós estamos na mesma farinha. Pela nossa falta de comprometimento com a palavra do Senhor. Pela nossa falta de comprometimento com a palavra do Senhor. Nós fechamos a nossa Bíblia. Nós não temos mais base, nós não temos mais EBD, a gente nem quer vir mais. Para que acordar cedo? Coisa de maluco acordar cedo no domingo. Aí, ó, tem gente que, meu Deus. Isso aqui é revelação, hein, pastor? EBD, dia de domingo, cedo? Não quer. Por quê? Porque a gente não quer ter base. E aí, pelo fato da gente não ter base mediante a Bíblia, a gente começa a se pautar naquilo que a gente ouve no YouTube, varão. E aí, no YouTube é aquele problema sério, porque você começa a se moldar naquilo que você quer. Aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para mim, eu ouço. Aquilo que eu não quero ouvir, E aí a gente é obrigado a ver e escutar que nós somos o ponto fraco de Jesus. Tá lá escrito. Tem gente falando isso. Nós somos obrigados a ouvir pessoas pregando sobre uma graça barata. Sabe qual é o nome disso? Hipergraça. Eu vou para a Bíblia. E a Bíblia, ela diz, Judas, abre a tua Bíblia aí, bota aqui, cadê? Onde é que fica? Aqui. Judas capítulo 1, Judas 1, no caso, 14. Judas 1, 14, se eu não me engano. Que isso? Não é isso aí, não. Deixa eu abrir aqui. Judas, abre aí também, então. Vamos exercer a função de abrir a sua Bíblia. É 4. 14, de onde que eu tirei 14, Jesus? Judas 4, 1, 4. Está aqui? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito, infiltraram-se dissimuladamente no meio de... Está falando sobre a igreja. Amém ou não amém? Estes transformam a graça do nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único soberano. Sabe o que ele está falando aqui? Hipergraça. Ô Rodrigo, me explica o que é hipergraça? Te explico. Tu pode fazer qualquer coisa, que tu vai para o céu. Não entra nessa. Ai, misericórdia, não entra nesse. Esse beco sem saída. Depois, meu irmão. Aí, pelo fato da gente não abrir a nossa Bíblia, eu vou voltar para o texto, tá bom, gente? Pelo fato da gente não abrir a nossa Bíblia, não andar segundo a lei do Senhor, não andar segundo a lei do Senhor. Oh, por favor, não me abandone, não vá embora. Não andar segundo a lei do Senhor, não ter um tempo de leitura, não estou falando sobre 5 minutos, eu estou falando sobre 30 minutos, 1 hora, tempo de leitura. Rodrigo, não tem um tempo não se tem, tempo se cria, se quiser tem. Tempo de leitura. Se não tivermos tempo de leitura, não adianta depender somente do pastor. Não adianta depender somente do líder. Não adianta. Porque a salvação ela é individual. Voltei para o texto, termino agora. Jesus. Onde que eu parei, gente? Lembrei. Andar em comunhão. Desculpa, gente. Estou fazendo isso para a gente sorrir um pouco, porque vocês estão me olhando de cara feia. Eu não vou dar esse mole para vocês. Entendeu? Profetizar é andar em comunhão. Se eu te falar que Deus quer te levantar como profeta nesses dias, quantos aqui recebem essa palavra? Mas quantos aqui estão dispostos a sofrer aquilo que os profetas sofreram? Não, eu espero um amém também, gente. Oh, meu Deus, faz eu tacar a Bíblia em vocês, não? Porque querer ser levantado é fácil. Difícil é assumir a consequência de quando você é levantado. O evangelho vai muito além daquilo que a gente pensa, a bolha que a gente criou. Tem até um meme aí que fala, quem falou que o evangelho é fácil? Mentiram, viu? Mentira legal mesmo. Porque o evangelho não é para ser fácil. O evangelho é felicidade? É felicidade, mas não é facilidade, a gente não pode confundir as coisas.
O evangelho, ele é poder de Deus, sim ou não? Sim. Mas todos aqueles que receberam e creram no evangelho, foram perseguidos. A Bíblia afirma que nós seremos, nos últimos dias, iremos ser perseguidos. Por quê? Porque isso é o evangelho de Deus. Ah, meu Deus! E quando proibirem a Bíblia? Quando isso aqui não existir mais, o que tem na tábua do seu coração? Rodrigo, tu está fugindo do tema. Não estou fugindo do tema. Porque para a gente ser cheio do Espírito Santo, eu não consigo entender um povo que é cheio sem Bíblia. Não entra na minha cabeça ser cheio sem? Não entra na minha cabeça. Quer ver? Isso aqui não é indireta não, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. A gente vive num tempo tão podre. Líder, a gente vive num tempo tão podre, mas tão podre, que nem Bíblia a gente tem mais. É tudo celular. Ah, mas Rodrigo, não tem nada a ver, eu estou vendo. Está vendo, mas a mensagem chega. E aí, pesa mais aquilo que você quer ouvir. Porque quando a mensagem chega, o dedinho vai lá na notificação do WhatsApp. Sim ou não? Vai, irmão, não adianta mentir para mim, não. Vai, porque acontece comigo. Só que aí, o que mais me assusta é saber que existem lugares que isso aqui é proibido. E eles fazem fila uma vez por mês. Uma vez por? Porque é aberta uma porção da Bíblia. Uma vez ao mês. E existe uma fila. E eles leem e saem chorando. Porque é a única oportunidade que eles têm de ler a Bíblia. Existe uma história de um camarada que ele ia para esses lugares que a Bíblia era proibida. E ele dava um rasante de helicóptero, de avião, e jogava a cesta básica, e na cesta básica, dentro da cesta básica, tinha a Bíblia. Chegou um tempo de escassez da palavra de Deus, tão grande, mas tão grande, que quando a cesta básica caía, eles tiravam o alimento, pegavam a Bíblia e agarravam a palavra do Senhor, porque eles priorizavam mais a palavra do Senhor. Aí nós temos a oportunidade de ler todo dia e não lemos, e queremos ser cheios do Espírito Santo. A conta não bate. Não bate. A gente tem a oportunidade de ler, a gente tem a oportunidade de aprender. Culto sim, culto não, EBD sim, EBD não. Nós temos a oportunidade, mas nós não queremos. E aí a Bíblia o tempo todo, Jesus o tempo todo fala, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Mas Rodrigo, eu canto, eu prego, eu faço isso. Se fosse por obra, não seria graça, seria meritocracia, mas é graça. É graça de Deus. Ah, meu Deus do céu. A graça do Senhor não é sobre a obra que você faz. Desculpa, mas não adianta cantar. Canta muito bem, glória a Deus por isso e continue assim. Que Deus abençoe vocês. Eu não estou falando isso de indireta não, gente. Pelo amor de Deus, Jesus amado. Mas não é só isso. O pastor prega, vou falar do pastor, vou jogar bomba para ele então. O pastor prega, mas não adianta só ele pregar. Se ele não tiver uma vida de devoção, a mesma mensagem que ele prega salva você e condena ele. Ah, meu Deus! É sobre ter intimidade com aquele que te chamou. É sobre ter intimidade com aquele que se entregou por você. Não é sobre você cantar, pregar, dançar. É sobre se entregar no seu quarto quando ninguém estiver vendo. É sobre isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O que a gente faz aqui, eu estar pregando aqui, é fruto de conhecimento. É a graça do Senhor. Não é conhecimento, é a graça do Senhor. Existem pessoas que são mais preparadas do que eu. Aqui. Não vou falar de fora, não. Aqui. Existem pessoas que são mais preparadas do que eu. E por que não estão? Vergonha. Vergonha. Vou descer de novo, que eu gosto de falar frente a frente. Vergonha de quê? Porque Paulo fala assim, não... O evangelho é loucura. Loucura para aqueles que... Mas para nós que somos salvos, poder de palavra do Senhor. Mas nós não queremos mais ter esse nível de intimidade. Porque quando entramos nesse nível de intimidade, coisas que a gente gosta vai ter que ficar para trás. Jesus, eu não...
ele me bota para entrar nos caminhos que... Quer ver algo? Eu gosto muito da senhora, porque a senhora, para onde eu vou, a senhora olha. Eu me sinto confortável, sabe? Eu gosto da senhora. Na última vez que eu preguei, pai, ela estava aqui, meu Deus, eu amei essa mulher. Eu vou levar ela lá para a minha igreja, hein, pastor? Vou levar ela. Não, problema nada, pastor. Você não pediu o diácono perto de você? Aí, ó. Socorro bem presente na hora da angústia. Escuta, para a gente não sair do foco. Escuta. Quer ver algo aqui? E não precisa, né, manifestar que é você não, pelo amor de Deus. Mas existem pessoas que estão num grupo de colegas na escola que nem são seus iguais. Nem professam a mesma fé que você. Mas você está lá porque só lá você é aceito. Mas se você falar da Bíblia, eles não te aceitam mais. E aí você não fala. Só para estar... Só para estar ali. Eles nem são seus iguais. Mas a gente vai se assentando na roda dos escarnecedores. E vai dando jeitinho. E vai movimentando. O meu pai, ele tem uma frase que ele fala que isso aí acontece até a página 9. Na 10ª, Deus rasga. Porque a Bíblia afirma que não tem como adorar. É a palavra de Deus. Eu saí de lá para ficar batendo em ninguém não, porque vocês têm pastor, amém, gente? Eu estou pregando a Bíblia. Porque a gente tem que entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é cantar, não é. Porque tem muita gente que não é cheia e canta. Não, ao contrário de vocês. Vocês são cheios, até o tutano. Existem muitas pessoas que pregam, mas estão vazias, sim ou não? Nós lemos Judas lá, Judas 1,4, não é 14 não, 1,4. Nós lemos lá. Estão cheios de Deus? Não estão. Mas pregam? Então está cheio, a evidência não é pregar, não é cantar, não é dançar. A evidência de estar cheio é mudança de... Vou para Joel e eu encerro agora. A Bíblia, ela vai falar, profetizar, ter visão e sonhar. Sonhar é típico de jovem, sim ou não? Isso aí, ó. Eu gosto dela. Mas é jovem até 100 e lá vai anos. Sonhar é típico de jovem, típico de jovem. Jovem que não sonha, está morto vivo. Se eu te perguntar aqui o que você quer fazer lá na frente, alguém vai falar, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. São seus sonhos. Glória a Deus por isso e que Deus conceda isso a vocês. Se estiver pautado com aquilo que Deus quer, porque tem isso também, tá? Tem que estar pautado com aquilo que Deus... Porque não adianta você chegar lá na frente, ser médico e viver uma vida infeliz, porque Cristo não te chamou para ser isso. Amém ou não amém? Amém. Então perceba, sonhar é típico de jovem. Típico de jovem. Só que, meu Deus, eu costumo dizer, quando eu era líder de jovens lá na minha antiga igreja, eu falei para um jovem isso, eu falei, cara, você realiza o seu sonho quando você é cheio de Deus. Porque Deus, ele te dá vontade para fazer aquilo que você quer. Se estiver pautado com... Hoje, Tiago, amor. Tiago. Hoje, eu chamo ele de filho. Ele está lá em Santa Catarina? Está lá em Santa Catarina. Vou falar rasgado porque depois eu vou até mandar essa parte. Vou cortar essa parte e vou mandar para ele. Maconheiro que só... A maconha fumava ele. Era nesse naipe. O pai dele foi na casa do nosso antigo pastor, chorando e falando assim, tira o meu filho de lá. Meu pai conhece. Tira o meu filho de lá. O pastor foi lá, tirou, tratou. Ele olhou para minha cara e falou assim, Rodrigo, eu vou ser missionário. Eu até queria ser... Ele falou lá, se eu não me engano, era engenheiro, alguma parada assim. Mas ele falou, eu vou ser missionário. Ele foi para Santa Catarina para um culto, uma conferência que ia ter lá.
Nessa conferência, um cara olhou para ele e falou assim, você é missionário. Ele está lá até hoje. Aqui ele não arrumou um emprego. Lá, uma semana, ele arrumou emprego, carteira assinada e casa. Porque quando Deus quer fazer e quando Deus quer realizar o seu sonho, não existe nenhum tipo de barreira que impeça ele de realizar, mas tem que estar pautado com ele. Ser cheio do Espírito Santo é entender que as vontades do Senhor são maiores e melhores do que as... Vossos jovens terão visões. Quer dizer que vocês terão... É verdade. Quer dizer que vocês terão visão. Quer dizer que vocês terão um futuro. Não iremos morrer nessa mesmice que estamos vivendo. Nós teremos futuro. E um futuro brilhante, assim aprove a Deus. Um futuro brilhante para nossa honra, para nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através de... Porque se você olhar para essa pessoa que está do teu lado aí, e ela contar o testemunho, irmão, nem para estar aqui tu tinha que estar. Eu, para estar aqui, eu já passei por duas. Teve gente que passou por mais. Eu passei por duas. Eu tive apendicite, que eu fui operado com uma hora de vida. Eu tinha 1 hora só de vida? 1 hora só de vida. A outra, a gente indo para um retiro. Um cara saiu do mato, do nada, e deu um tiro para a Kombi. Estava eu, meu pai e minha mãe. O cara deu um tiro. A bala passou na janela, onde estava meu pai, eu, minha mãe. A bala passou e acertou a parte de cima. E aí eu não quero viver os sonhos de Deus. Bota a cabeça para pensar, só um pouquinho. Vê de onde ele te tirou. Não precisa falar para mim não, mas vê de onde ele te tirou. Vê de onde ele te livrou. Vê a vida que você está vivendo agora. E responda para você mesmo. É melhor viver o seu ou o dele? Desliguei o tablet. Porque se eu ficar falando, eu vou parar, eu nunca paro. Eu quero liberar. Vou ter que abrir. Ih, ó, me lembrou, calma aí. Jesus. É agora, pastor. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Fica de pé. Vou falar igual o Luciano Subirá falou hoje, pai. Fica de pé para pensar que está acabando. Fica de pé aí para pensar que está acabando. Eu quero profetizar hoje na sua vida mais de Deus. Mais de Deus. Só que eu quero também te desafiar. O meu pastor, meu sogro, ele tem isso com ele sempre nos desafia. E eu quero te desafiar. Tá? Alguém pode me ajudar aqui no teclado? Vem aqui no teclado. Vem vocês que vão louvar. Já fica aqui comigo. Vem! Já fica aqui comigo. Vamos fazer uma bagunça gospel aqui. Eu quero desafiar vocês a ter uma vida de mais intimidade com o Senhor. Pode se posicionar aqui. Eu só não vou cantar com vocês para não abafar a voz de vocês. Se eu começar a cantar aqui, a igreja vai embora, todo mundo. Eu quero te desafiar a ter uma vida de intimidade com a palavra do Senhor, uma vida de retidão com a palavra do Senhor. Não é porque eu preguei, não é porque o pastor está pregando, não é porque o líder está fazendo culto, não é por causa nada disso não. É porque nós só seremos cheios da presença do Senhor se entendermos o que está escrito aqui. Ele termina dizendo o seguinte: como eu não vim aqui só falar poesia para você, nem massagear o seu ego, se você não profetizava, a partir de hoje você vai começar a profetizar. Se você não sonhava, a partir de hoje, você vai começar a sonhar. Se você não tinha visão, Rodrigo, se você não planejava um futuro, a partir de hoje, você vai planejar um futuro.
só para você que quer. Amém? Não, tá fraco, amém? É só para você que está disposto. E desafio, entenda, a Bíblia diz que aquele que faz um voto não cumpre, esse é tolo. Você não está fazendo voto comigo, não. Você não está fazendo voto com o pastor nem com o líder. Você está fazendo um voto com... É por isso que se você levantar a mão e aceitar esse desafio, você tem que ir até o final. Quantos aqui querem aceitar o desafio de ter uma vida reta, íntegra e justa com a palavra do Senhor? Levante a sua mão se você está disposto a viver aquilo que Deus tem para você. Levante a sua mão se você está disposto a largar o mundo e abraçar as vontades de Deus, aquilo que Ele projetou para você. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vai botar. Faça desse louvor a sua oração hoje. Faça desse louvor a sua oração hoje. Faça desse louvor a sua oração. Aleluia, aleluia. E menos de mim. E menos de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Menos de Eu quero chamar todos os jovens aqui na frente e as pessoas que aceitaram o desafio. Continua cantando baixinho. Eu quero chamar vocês aqui na frente. Vem sem vergonha, pode vir, sem vergonha, sem vergonha. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Vem vocês três aqui, vem. Pode vir, vocês três, vem. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para os adultos que vocês ministrem sobre eles aí. Erga a sua mão. Ah, meu Deus do céu. Erga a sua mão e ministre sobre eles aí. Deus vai fazer algo diferente nessa geração. Deus vai fazer algo diferente nessa geração. Não vai passar dessa geração aquilo que Deus tem para fazer. Não vai passar. Menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça.
em todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós entregamos cada pessoa que está aqui na frente em suas... Ah, meu Deus! Nós entregamos cada pessoa que está aqui na frente em suas mãos, porque nós cremos que o Senhor tem algo a mais para fazer nessa geração. Nós acreditamos que cada um daqui tem o seu ministério. Daqui vão levantar novos pastores, novos evangelistas, novas profetisas. Daqui vai levantar grandes homens e mulheres para essa sociedade. Porque nós cremos naquilo que o Senhor tem para fazer. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para fazer. Abraça ela ali, abraça ela ali. Nós acreditamos naquilo que o Senhor tem para fazer. E nós acreditamos que não vai passar dessa geração. Não vai passar dessa geração. Correntes estão sendo quebradas agora. Prisões estão sendo abertas agora. A depressão não tem mais vez contra a sua vida. A crise de ansiedade, a crise de identidade não tem vez contra você. Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para fazer. Nós entregamos cada pessoa aqui, as que aceitaram o desafio, as que ficaram aí atrás e os jovens que estão aqui na frente, nós entregamos nas suas mãos, porque o Senhor sabe o que é o melhor. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Que Ele cresça, eu diminua. Volte pro seu lugar dando glória a Deus aí. Ele apareça e eu me constranja com a sua convicto daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda ao Senhor mais uma vez aí. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido o nosso pastor, Paulo Ricardo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma em nome de Jesus. Depois a gente encerra. Está muito cedo ainda. Amém? Amanhã é domingo. Amém. Amanhã, como o pregador falou, é dia de acordar cedo. Amém? Amém. É BD. E olha, tem como ser cheio do Espírito Santo se não tiver palavra não, meu irmão. Deus te abençoe. Tem como não. Não é só cantar. Não é só pregar. Não é isso? Não é só. Se você quer, meu irmão, só com a presença do Espírito Santo. Aleluia. E eles esperaram e foram cheios do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor, Ministério do Louvor, vamos embora. Para a glória do Senhor. Senhor
pedir à juventude da nossa igreja para vir para cá para frente, em nome de Jesus. Rápido, 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 correndo. Só os nossos jovens. Cadê o... Traz a Natália para mim, rapidinho. E você também, vem cá. Cadê os jovens da nossa igreja aí? Isso. Isso. Você, não, você já... Isso, pode ser. Em nome de Jesus. Pode ser. Oi? Amém? Cadê? Cadê? Quem está aí atrás aí? Vem cá, ué. Ih, rapaz, pelo amor de Deus. Isso. Cadê? Vem. Deixa aí, deixa o som aí. Vem cá, ô. Deixa aí, não vai botar mais nada não. Vem, isso. Nós vamos orar por eles. Né? Quero agradecer muito a Deus pela liderança. Estiveram trabalhando bastante. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Ah, o Rodrigo está aqui. Isso. Isso aí, não é só porque está no exército, mas continua jovem, em nome de Jesus, né? Nós vamos orar por eles. Eu queria muito que eles fossem alvo das orações de vocês todos os dias. Eu sei o quanto esses jovens estão lutando para permanecer na presença do Senhor. E eu tenho jovens aqui, vocês são tão preciosos, que o pregador estava falando ali, eu falo, Senhor, enche eles com o Teu Espírito Santo. Todos eles vêm na IBD. Né? Todos eles caminham. E gostam muito de trabalhar. Isso me chama muita atenção. Mas, olha, eu sei que a luta é grande. Eu sei que a luta para a juventude de hoje é muito grande. Muito pior do que na minha época. Muito pior do que na tua época. Pode contar. Se a gente for falar aqui, a gente fala a noite toda. Mas eu queria que você estivesse orando muito. E eu queria nessa noite profetizar, como o irmão falou. Queria profetizar multiplicação nessa juventude. Para que isso se multiplique. E não é oba-oba, não é choro-choro, não é emocionalismo, é palavra. É crescimento na presença do Senhor. Então, Deus abençoe vocês, parabéns, muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Eu tenho certeza que valeu a pena. E vai valer a pena. Amanhã continua, não terminou hoje não. Amanhã à noite é congresso jovem, amém? Amanhã à noite o pastor está descansando. Melhor, descansando nada, estou no espírito para ouvir Deus falar comigo, como falou hoje. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. E que você ore muito por eles, e a gente vai orar, agradecer a Deus. Fábio e Natália continuem e vamos esperar, porque Deus vai fazer maravilhas nesta igreja, através de vocês, para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, pelos louvores, desde os louvores que tocou a nossa vida nessa noite, ó Deus, a dança, ó Pai, que foi maravilhosa, que nos tocou, ó Deus, também, os solos, ó Pai, e a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, ó Deus, como dia, ó Deus, que o Senhor quer nos encher, mas precisamos, ó Deus, estar prontos, ó Pai, como foi ministrado pelo Teu Filho, ó Deus, nessa noite. Senhor, nós queremos, ó Deus, estar pronto, queremos, ó Deus, ver essa juventude pronta, ver essa juventude andando na Tua presença, e queremos experimentar, Senhor, o melhor do Senhor nessa terra, porque o Senhor nos dá a visão, o Senhor nos dá um futuro, e depende do nosso posicionamento hoje, Senhor. Ó Deus, depende daquilo que o Senhor ministra, ó Deus, daquilo que nós aceitamos nessa noite. Então nós entregamos essa juventude em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, continue cuidando, continue tratando com Teus filhos, dando a direção do Teu Espírito Santo, fazendo-os, ó Deus, prosperar, Senhor, cada vez mais, mas acima de tudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja com ele todo dia, esteja com ela todo dia, e nessa noite, Senhor, se algum desses jovens aqui, Senhor, não tem mais tido visão, restaura a visão dos Teus filhos, restaura o futuro dos Teus filhos, se eles não estão sonhando mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama Teu Espírito Santo sobre eles, para que eles sonhem, para que aquilo que o Senhor tem ainda para realizar na vida deles, ó Deus, eles lembrem que o Senhor tem promessa nas vidas deles. Jovens, vocês são fortes, jovens, vocês são aqueles que vão continuar esta igreja, jovens, vocês são aqueles que serão ministros da palavra do Senhor, jovens, vocês serão aqueles que vão governar esse país.
Levanta desse lugar, Senhor, pessoas que vão governar com justiça. Levanta desse lugar advogados, Senhor. Levanta desse lugar delegados, ó Pai. Levanta desse lugar médicos, Senhor. Levanta desse lugar missionários, ó Deus. Levanta desse lugar pastores, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, multiplica essa juventude. Ó Deus querido, que eles sejam multiplicadores, que eles vão e avancem, ó Deus, na multiplicação destes jovens aqui na tua casa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela liderança. Sustenta a liderança, toma a liderança em tuas mãos. Toma o Fábio, toma a irmã Natália, ó Deus, em tuas mãos. Toma aqueles que ajudaram, ó Deus, aqueles que estão orando, aqueles que estão ajudando. Ó Deus, que essa juventude cresça, que essa juventude tenha multiplicação pelo poder que há no teu nome, porque eles são a igreja do presente, eles são a igreja que o Senhor quer usar hoje, eles que estão, ó Deus, aqueles que vão fazer a tua obra. Ó Deus, nós passaremos, mas daqui a pouco são eles que vão estar, ó Deus, ministrando aqui no púlpito, são eles que vão estar pregando a tua palavra, são eles que vão fazer, ó Deus, a tua obra. Ó Deus, cuida dos teus filhos, e muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo, através de cada um deles, Pai. Ó Deus, toma cada um que tem o seu ministério, que eles deem conta ao Senhor, que eles andem na sua presença, e que eles sejam multiplicados, para a tua honra e tua glória. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que amanhã, ó Deus, seja tão bom quanto hoje. E que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Porque estamos aqui por causa do Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. E seja exaltado pelo poder que há no teu nome. Em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Não vão embora porque tem um lanche em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.